Você está entendendo? Por que o Senhor falou, o reino não vai estar ali nem acolá? Ele vai começar de dentro. Porque se dentro não mudar, não muda do lado de fora. Agora parece que Deus entendia que conversão era isso. Ele entendia que se ele mudasse alguém do lado de dentro, essa pessoa mudaria do lado de fora. Ou seja, se de repente eu era um homem agressivo, e aí toda a minha casa vivia debaixo de um terror, de repente Deus entra no meu coração, me quebranta, eu sou transformado numa nova criatura. Automaticamente eu vou ter uma nova postura dentro do meu lar, e as coisas vão começar a mudar dentro da minha casa. Não é assim que funciona? Ou deveria funcionar? A lógica é assim, né? Assim que deveria funcionar. E aí a gente vê, por exemplo, domingo nós vimos aqui o Senhor falando conosco de coisas seríssimas, assassinatos, adultérios, prostituição, que começa no coração, né? Porque a gente pegou um texto aqui no domingo, que falou de os fariseus que estavam preocupados com alguns discípulos que não lavavam a mão antes de comer, e aí contaminavam, e o Senhor falou, não é o que está fora que contamina o homem, é o que está dentro, porque do coração é que saem as coisas mais podres. Então a gente começa a entender que se não experimentarmos o governo de Deus dentro da nossa vida, apesar de sermos evangélicos, termos o certificado de membro, termos o certificado de batismo, o diabo vai deitar e enrolar conosco. É assim que está a maioria dos evangélicos. E aí eu penso que foi por causa disso que o Senhor estabeleceu: o meu reino vai começar de dentro para fora. Vai começar dentro de vocês. Eu vou mudar vocês e vocês mudarão o mundo. A nossa região está sendo impactada porque vários pastores estão experimentando uma mudança interior. Várias igrejas aqui da região estão experimentando um avivamento dentro, que está vindo para fora. Entende? Então tudo começa de dentro para fora. Por isso esses dias devem ser dias onde você deve parar um pouco de olhar para fora, olhar para o outro, olhar para o marido, olhar para a esposa, olhar para os de fora e olhar para si próprio. Olhar para si próprio. Como é que está o reino de Deus na tua vida? Ah, pastor, porque ele não muda. Não, mas e você? Deus já conseguiu te mudar? Porque se Deus não conseguiu ainda te mudar, como é que você espera que Ele mude o outro? Porque essa é a nossa questão dentro da igreja. As pessoas vêm, ou porque estão passando pelas suas próprias lutas, ou porque as suas lutas dependem dos outros. E aí vem, pastor, ora, teve várias pessoas que já falaram isso, vamos orar, não pastor, eu quero que você ore pelo meu marido. Não, eu quero que você ore pela minha esposa. Não, eu quero que você ore, pastor, é pelo meu marido. Você não está entendendo, o negócio está com ele. Ora por ele, pastor, por favor, é só isso que eu te peço. Encarecidamente. Por favor, ora por ela. Entendeu? Só que o que Deus está nos falando aqui, querido, é que o reino de Deus, ele não veio para a coletividade. Por isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo lá em Romanos 12 diz assim: não se conformem com este século, com este mundo, mas o que? Transformar o que? Vós. O que seria transformar em vós? Veja bem, o evangelho do reino não nos incita a levantarmos uma revolução evangélica na nação brasileira. O evangelho não nos incita a sermos revolucionários. Não se conformem com o que vocês estão ouvindo, com o que vocês estão vendo, façam alguma coisa com esse século. Não.
Ele fala: não se conforme com esse século, mas seja você transformado na renovação do seu entendimento. E aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você vai ver lá em Jeremias, se eu não me engano, o profeta falando assim: aquele que coloca a sua confiança no Senhor, ele não teme más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. O seu futuro está nas mãos de Deus, depende do Senhor. Não interessa o que está sendo noticiado, não interessa o que está acontecendo do lado de fora. Se o reino de Deus está sobre a minha vida, só vai acontecer na minha vida o que o governo de Deus permitir, o que Deus estabelecer na minha vida, porque Ele é soberano. Entende, querido? Então, quantas pessoas estão se frustrando no Evangelho, porque não entenderam isso? O reino de Deus começa na minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo também, certa ocasião, falou para um homem assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Você prestou atenção? Creia você no Senhor Jesus. E esse crer no Senhor Jesus, a gente está vendo aqui, não é acreditar simplesmente. Se submeta ao governo dele, e você será salvo, e também a sua casa. Mas você prestou atenção que começa sempre pelo indivíduo que está recebendo a ministração? Então ele fala: creia você, e será salvo tu, você, e a partir de você, a sua família. Só que muitas vezes a gente está esperando o inverso. A gente está esperando que Deus salve a minha família para depois chegar em mim. Conversão é Deus assumir o controle da nossa vida. No Evangelho do Reino, conversão é isso. A verdadeira conversão muda o coração, e um verdadeiro convertido muda a sua situação. Isso Deus gerou no meu coração. Vou repetir: a verdadeira conversão muda o coração, e um verdadeiro convertido muda a sua situação. Aquilo que a gente estava jogando para Deus vem para a nossa mão, e a gente começa a trazer o reino de Deus, e as coisas começam a mudar, porque eu mudei. Então, querido, se a conversão que alguém experimenta só faz mudar a rotina da vida dela, antes, como a gente fala que ela ia para o pagode, para a balada, agora ela vem para a igreja. Antes ela usava um shortinho, agora ela usa um shortão. Antes, sabe, se mudou só assim do lado de fora as coisas, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor deixou bem claro: o reino de Deus não vai ter visível aparência. Você não vai falar: ah lá, ele está ali, está acolá. Ele vai começar de dentro para fora. Por isso que nem sempre as pessoas vão saber por que a gente mudou. Ué, o que aconteceu? E aí elas vão até vir nos perguntar: ué, mas o que houve? Você está diferente. Porque eles não conseguem identificar que é Deus ainda. Olha que coisa interessante. Se alguém se converter verdadeiramente, amados, e alguém não souber que ela está indo na igreja, se souber que ela está indo na igreja, vai até: é porque ele agora é crente, ele não está mentindo mais porque ele agora é crente, está indo na igreja, virou evangélico. Mas se alguém não souber disso, se o reino de Deus chegar na tua vida, eles vão ver a diferença. E eles: rapaz, o que houve com você? Você está diferente. E aí vai ser a grande oportunidade para você falar: o reino de Deus chegou na minha vida.